Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo a pedido da Amandinha para falar um pouquinho dessa questão da sexualidade. Eu acredito assim que não só no caminho espiritual, do autoconhecimento, eu acho que tem dois temas que são muito delicados, que tem muita confusão, que gera muita culpa, gera muita polêmica, que é a sexualidade e o dinheiro. Né? Então, o dinheiro é algo assim que a gente tem muita dificuldade de lidar, né? Tem uma crença muito forte de que se você tem muito dinheiro, você não é espiritualizado. Tem uma crença, enfim, muitas crenças em torno ao redor do dinheiro, né? E tem muitas crenças também em torno da sexualidade. Tem muito medo, muita culpa, muitas coisas também nos movem por conta da sexualidade, né? Então, assim, só para começar um pouco o vídeo, eu estava pensando assim a respeito daquele conceito de um curso em milagres que diz que nada que não servir para todas as pessoas, ou seja, nada que não seja uma realidade para todas as pessoas, é realmente real, né? E até pensando, por exemplo, na questão do budismo, né? O budismo diz que o sofrimento é algo incomum a todos os seres sofrem, esses seres sencientes, como eles chamam, né? E então essa é uma realidade para todos nós. E com relação à sexualidade, a realidade que eu vejo que é comum a todos nós, inclusive aos animais, é que todos nós fomos dotados de órgãos genitais e de órgãos reprodutores. Isso é algo que é presente em todos nós, né? E até eu estava pensando assim, se realmente essa era uma realidade comum a todos nós. Tem até algumas pessoas que nascem com dois órgãos, né, sexuais, dois órgãos genitais, o masculino e o feminino, que são os hermafroditas, e depois geralmente essas pessoas escolhem, né, por um ou outro sexo. Mas a realidade é que todos nós fomos dotados desses órgãos reprodutivos, né? Reprodutores, desculpa. E ainda assim, com relação à sexualidade, se for pensar na questão física, biológica, né, do nosso corpo, eu vejo como algo assim que... Veja bem o que eu vou dizer, né? Eu acho que a gente tem essa necessidade, né, de dormir, de se alimentar, de comer, aliás, de tomar líquido, né, de respirar. E a sexualidade também é algo que faz parte também, de certa forma, da nossa biologia. A diferença é que todas essas coisas que eu citei, elas são necessárias para a nossa sobrevivência, né? Mas a sexualidade, não. Por outro lado, é através, né, dos nossos órgãos reprodutores, que como o próprio nome diz, que nós nos reproduzimos. Então tem na nossa, celularmente, independente da nossa crença, tem algo aqui que nos move a reprodução para que a gente tenha essa continuação da espécie. Então é assim para todos os animais também, né? Para que haja essa continuação. E aí, assim, eu acho que o início já de toda a confusão é que para que a sexualidade, né, seja praticada, a gente precisa de duas pessoas, né? Eu não estou falando aqui de assim manifestação da sexualidade no sentido, né, de que sim, a gente pode fazer isso sozinho, a gente pode, né, fazer a masturbação, mas eu estou falando dessa que é o nosso maior tabu, na verdade, né, que a gente precisa de duas pessoas. E eu acho também que um ponto de confusão é que, ao contrário dos animais que fazem isso como eu posso dizer, que o único, talvez, isso também às vezes eu fico pensando, né, porque eu tenho dois cachorrinhos em casa e o meu cachorrinho macho, ele é castrado. Mas toda vez que a minha cachorrinha fêmea entra no cio, eles cruzam o dia inteiro, e cruzam de verdade mesmo, de ficar grudado, assim. Então eu fico pensando na questão se o animal tem algum prazer, né, quando eles cruzam, enfim, quando eles têm uma relação sexual. Mas eu acredito que, assim, para o animal é algo mais simples. Para ele é muito simples, assim, ele não tá nem aí. A gente tá tomando café da manhã, ele vai lá e cruza, e para ele não tem nenhum tabu com relação a isso, né?
mas que para eles tem muito essa questão ligada à reprodução. E no nosso caso, não. Inclusive, a gente evita a reprodução. Já imaginou se toda vez que as pessoas, né, tivessem uma relação sexual, elas tivessem um filho? E aí eu acho que tem uma questão histórica também, até inclusive da própria religião com relação à sexualidade, né? Então, muitas pessoas à frente da religião, elas fazem votos, né, de castidade, de não se relacionar com outras pessoas, né? Inclusive, bem recentemente, a gente teve 2 escândalos aí de considerados, né, 2 pessoas consideradas mestres espirituais nesse sentido. E aí, para mim, assim, fica bem claro a nossa dificuldade de lidar com a nossa própria sexualidade, porque quando acontece um caso desse, a gente já condena essas pessoas, né? E eu acho que, assim como para a sexualidade, como para qualquer outro aspecto, né, da nossa vida, como no vídeo anterior que eu gravei, quanto mais a gente se limita, quanto mais a gente se castra, quanto mais a gente acha, acredita que aquilo não é bom, que aquilo não vai me levar a Deus, que aquilo é algo pecaminoso, que é algo ruim, que isso me distancia de Deus, quanto mais a gente pensa isso, de fato é isso que está acontecendo. Então, acho que a pergunta que a gente se deve fazer com relação à sexualidade é como a minha sexualidade está me afastando de Deus, de que maneira eu deixo de manifestar alguma coisa, ou eu fico com medo de manifestar. E quando eu falo manifestar, veja bem, porque às vezes é muito difícil, né? Então tá falando o quê? Se você tiver vontade, você sai aí transando com todo mundo, não é isso que eu tô dizendo. Quando eu falo manifestar, é que no fundo a gente tem medo, inclusive, de olhar para os próprios pensamentos, de olhar para as próprias vontades, de olhar para os próprios desejos. Então, assim, tudo isso que eu coloco num baúzinho, num cantinho lá, embaixo, né, embaixo ali do meu sótão, do meu porão, quando eu escondo os pensamentos que eu tenho, os desejos que eu tenho com relação à minha sexualidade, tudo isso é algo que eu coloco no caminho entre mim e Deus, vamos dizer assim, ou entre a realização total, porque eu ainda acredito que tem algum aspecto de mim mesmo que não pode ser revelado e por isso eu oculto esse aspecto, porque eu não consigo lidar com esse aspecto e isso me afasta de Deus, porque isso eu coloco como algo no caminho da minha realização, como se eu não resolvesse essa questão antes, eu não pudesse me realizar. Então, assim, eu espero que seja útil. Esse também é um tema sensível para mim, né? Mas essa é a pergunta que eu sempre me faço, né? E geralmente isso me ajuda na caminhada. Então, assim, de que maneira, o modo como eu lido com a minha sexualidade me afasta de Deus? E quando eu digo me afasta de Deus, é que aspecto de mim mesma eu acredito que eu não posso revelar, né? Porque estar conectado a tudo é não ter medo de se revelar totalmente. E quando eu falo totalmente, não significa se revelar para outra pessoa, falar, olha, fulano, é se revelar para si mesmo, né? Sem medo de manifestar, seja o que for que tiver vindo a manifestação. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu adoro quando vem as perguntas aqui. Super obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Namastê!